Você sabia que Marinho tem fortes defensores dentro do departamento de futebol do Flamengo? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te explico essa história. Quero falar sobre a sexta vitória seguida do São Paulo sob o comando de Hernan Crespo. Já é o melhor início do tricolor com o técnico em bastante tempo. Também vou falar sobre a situação extremamente delicada do Santos no Campeonato Paulista e na Libertadores da América e ainda mais com a saída de Soteldo. Novidades no Palmeiras. O Abel Ferreira pediu a renovação do contrato de um jogador. Te apresento todos os detalhes no vídeo e falo ainda sobre a Copa do Nordeste, que vai apontar nesse sábado os dois classificados para a grande final. Tudo isso a partir de agora, não sem antes pedir para você deixar um like no vídeo, para se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Como é que o OneFootball funciona? Você vai baixar o OneFootball no seu telefone, ele serve em todos os modelos de celular e vai recebendo notificações das principais notícias do dia. Com o OneFootball você também pode assistir a jogos do campeonato alemão e do campeonato francês. Tudo de graça no seu telefone. Nesse sábado, por exemplo, o OneFootball está apresentando a partida do Bayern de Munique contra o Mainz, que pode garantir mais um título nacional. Exclusividade do OneFootball, não fique fora dessa. Tenho certeza que você vai curtir bastante, beleza? Bom, bora começar o vídeo falando sobre as semifinais da Copa do Nordeste. Conheceremos hoje os dois classificados para a grande decisão. Jogos únicos. Quem vencer passa. Se houver empate, a decisão vai para pênaltis. Às 16 horas temos Ceará e Vitória, confronto no Castelão, com um favoritismo grande pro Ceará. Primeiro porque joga em casa, depois porque há uma diferença bem grande entre o nível de um time e o nível de outro. Gostei até das últimas partidas do Vitória, até vejo o Vitória numa ascendente. Ontem aqui no programa do Nicola a gente batia papo com o Dorival Júnior, que fez muitos elogios ao time baiano, mas o Ceará segue na frente. O Ceará foi aquele que melhor se reforçou entre time nordestino. O Ceará foi aquele que melhor se reforçou entre os times nordestinos para 2021, veio numa sequência boa de resultados, conseguiu inclusive estrear com vitória na Copa Sul-Americana, vencendo o Jorge Wilstermann, e é para mim o favorito para conseguir a classificação. No outro jogo da semifinal, aí sim um duelo bem equilibrado, de um Fortaleza jogando em casa às 20h30 contra o Bahia. Dois times de nível alto, dois times de primeira divisão. Vale a lembrança de que o Fortaleza conseguiu vencer o Bahia no jogo do turno, no jogo da fase de grupos da Copa do Nordeste, mas nesse ano o Bahia chegou a fazer 4-0 no Fortaleza, quando os dois times brigavam contra o rebaixamento, o jogo do Campeonato Brasileiro. Tem uma diferença importante entre esses dois times. O Fortaleza joga em casa por ter feito a melhor campanha, a maior pontuação em toda a Copa do Nordeste, embora essas pontuações não equivalham ou não tenham garantido junto ao torcedor muita convicção. O torcedor do Fortaleza anda desconfiado em relação ao desempenho do time. Mas, para essa partida específica, o Fortaleza leva uma vantagem em relação ao Bahia. Teve a semana inteira de preparação para o confronto. Já o Bahia foi até o Uruguai para fazer sua estreia na Copa Sul-Americana, empatou em 1-1 contra o Montevideo City, jogo de muito desgaste em que o Bahia foi bem melhor no primeiro tempo, chegou a abrir o placar, mas sofreu na etapa final, tomando o gol de empate e correndo o risco inclusive de tomar a virada, embora o último lance do jogo tenha marcado uma chance clara para o Bahia. É muito difícil a projeção nesse jogo. Se eu vejo um claro favoritismo do Ceará no confronto contra o Vitória, nesse jogo, nessa semifinal, eu vejo mais equilíbrio, mas a questão física pode prevalecer para o Fortaleza e a gente vai conhecer hoje os dois grandes finalistas. Queria que você usasse o espaço para comentários para deixar seu palpite. Se você é membro do canal, vá lá na comunidade. Vou postar daqui a pouquinho todos os jogos para que você possa palpitar aí dentro do bolão do Nicola. Aquele que mandar melhor vai ganhar uma camisa oficial do time do coração, beleza? Bom, quero falar agora sobre o Palmeiras. Primeiro sobre a vitória por 2-1 do Palmeiras contra o Guarani. Vitória fundamental na noite dessa sexta-feira. O Palmeiras que poupou vários titulares, até saiu perdendo com o gol do Andrigo. No finalzinho do primeiro tempo, o Matheus Davó, jogador do Corinthians emprestado ao Guarani, fez 2-0, só que o gol foi anulado pelo VAR, o Davó estava em posição de impedimento. E no lance seguinte, no último lance do primeiro tempo, o Scarpa cabeceou, a bola desviou no Matheus e acabou entrando, 1-1. Resultado importante naquele momento por toda a diferença ou por todo o momento bom que o Guarani vivia. Veio o segundo tempo e o William Bigode, que já foi atleta do Guarani, chegou até a morar no Brinco de Ouro, acabou garantindo a vitória fundamental para o Palmeiras,
que tem no grupo adversários bem complicados. Se você não conhece bem o regulamento do Campeonato Paulista, os times estão divididos em grupos de 4 e os 2 primeiros passam. O grande problema é que o Palmeiras caiu num grupo em que o Red Bull Bragantino já tem 20 pontos, em que o Novo Horizontino, que é o segundo colocado, venceu ontem e foi para 17. Então o Palmeiras com 9 pontos tinha a obrigação de chegar a 12 para tentar se manter na briga. O Palmeiras tem 12, com um jogo a menos do que o Novo Horizontino, ele pode ir a 15 e ficar 2 pontos do Novo Horizontino. Red Bull Bragantino já tem 20 e já tem 2 partidas a mais do que o Verdão. Então, pro Palmeiras era ganhar ou ganhar para se manter nessa briga, a briga extremamente complicada. Queria destacar a entrevista coletiva pós-jogo do Abel Ferreira, em que ele pede a renovação do contrato do William Bigode. Não sei se por coincidência do gol ou não, foi perguntado a respeito do Bigode e ele disse o seguinte, abre aspas, queremos o William. Ele no ano passado apresentou rendimentos e queremos jogadores com rendimento e contamos com ele. Não me admira que ele renove seu contrato, fecha aspas. O contrato do William vence em dezembro, recentemente ele foi muito pretendido pelo Fluminense, o Flu queria contar com o William Bigode já para essa fase de grupos da Libertadores da América, o Bigode preferiu continuar e o Palmeiras, embora não tenha sinalizado nada internamente sobre uma renovação ou não do contrato do William Bigode e nem do Felipe Melo, esse é o primeiro grande movimento público que o Palmeiras faz, ou que alguém do Palmeiras faz, em relação a essa renovação do contrato. O William viveu nos últimos dias um momento de baixa. Ele não tem sido tanto utilizado como normalmente, inclusive não tem feito gols. Mas essa partida contra o Guarani pode ter sido um divisor de águas. Jogador muito importante, gosto demais do William. Custo-benefício excelente, o cara que não dá trabalho, super parceiro, bom de grupo e nos momentos decisivos costuma aparecer bem. Antes de mudar de assunto, só queria saber a sua opinião. O William Bigode caberia no seu time? Na minha portuguesa ele era camisa 10, faixa de capitão, e aí se bobeasse o presidente não ficasse esperto ainda ia tomar as decisões ao lado do presidente. Bom, falei sobre o Palmeiras, quero contar sobre o Santos, que vive uma fase muito complicada. Perigosa, por sinal. Santos perdeu na noite dessa sexta-feira, o jogo começou às 10h15 da noite, contra o Novo Horizontino, derrota por 1-0, gol do Gênison, gol marcado no comecinho do segundo tempo. O Santos tem apenas uma vitória nos últimos 6 jogos. Uma vitória contra a Inter de Limeira, 2 empates e 3 derrotas. Dessa maneira o Santos se complicou no Campeonato Paulista e na Libertadores da América. No Paulista, nesse momento, o time ainda é o segundo colocado do grupo. É um grupo que tem o Mirassol em primeiro com 11 pontos. O Santos aparece na segunda colocação com 8. E a terceira colocação é ocupada pelo Guarani. Perdão, o Santos tem 9 e o Guarani aparece na terceira colocação com 8. O Mirassol ainda tem um jogo a menos do que o Santos e Guarani. Então a diferença hoje do Santos é em relação ao Guarani esse 1 ponto de vantagem. Só que a tabela de jogos do Santos daqui para frente é horrorosa, péssima, muito complicada. E ainda vai coincidir com jogos de Libertadores da América. Então só para você entender. O Santos enfrenta no domingo, na Vila Belmiro, o Corinthians. O Santos que provavelmente vai ter de poupar todo mundo, porque na terça-feira já tem jogo contra o Boca Juniors. Depois de pegar o Corinthians, depois de pegar o Boca Juniors, o Santos ainda joga contra o Palmeiras. Não, primeiro pega o Red Bull Bragantino no sábado, dono da melhor campanha até agora. Depois pega o Strongest Libertadores da América e depois pega o Palmeiras. Jogos em que o Santos não vai poder tirar o pé em nenhuma partida, porque ele precisa de todos os pontos. Na Libertadores o Santos já se complicou porque perdeu na estreia para o Barcelona de Guayaquil. O que eu quero dizer com tudo isso é que o momento do Santos é bem complicado. E para o Ariel Holan também, o técnico argentino que chegou recentemente, até conseguiu um bom início de trabalho, mas já vem sendo questionado. Depois da derrota para o Novo Horizontino, o Holan voltou a ser perguntado sobre o futuro do Santos e ele admitiu que o clube precisa desesperadamente de reforços. O grande problema é que o Santos não pode contratar jogadores. A frase do Holan foi a seguinte, abre aspas, não quero dar desculpas, mas não temos mais o time da final da Libertadores. Provavelmente não teremos outros. Temos que tratar de nos reforçar para os jovens continuarem crescendo. Depois ele completa, precisamos de paciência, é o mais importante na vida, mas não é o mais comum no futebol. Só para arrematar sobre o Santos, além de em situação muito delicada na Libertadores e correndo o risco de se complicar no Paulista, o Santos ainda deve perder nas próximas horas o Soteldo. As conversas ao longo da sexta-feira envolvendo o Soteldo, o Huachipato, o Santos e o Toronto FC avançaram, e a tendência é que o martelo seja batido ainda nesse fim de semana, com o Santos ficando
com algo na casa de 4 milhões de dólares. Embora esse ficando seja um modo de dizer. O Santos deve cerca de 3 milhões e meio de dólares para o Huachipato, por conta da compra do jogador. O Santos comprou o Soteldo e até hoje não pagou absolutamente nada. Então deve ficar com absolutamente nada, deve destinar toda a grana que teria direito ao Huachipato. Talvez fique com 500 mil dólares ou talvez algo menos, embora dessa maneira se livre de uma das duas dívidas que tem na FIFA. Santos deve hoje grana para o Huachipato na FIFA e também para o Barcelona, referente à venda do Gabigol. Bom, bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Esse sim, muito bem, emplacou nessa sexta-feira a 6ª vitória consecutiva. Desde que o futebol recomeçou por aqui, após a pausa por conta da pandemia, o São Paulo só venceu. Foram 5 vitórias no Campeonato Paulista e mais uma vitória na Libertadores da América. A 6ª vitória foi contra o Santo André, no Morumbi, 2-0. Gols do Rojas, um golaço num contra-ataque em que ele arranca por 50 metros, o outro gol do Vitor Bueno. Destaques do São Paulo nessa vitória. Gostei do Rojas, não só pela participação no gol, 4º gol na temporada, mas por toda a desenvoltura. Gostei demais do Volpi, a quem eu critico bastante, pelo menos 3 boas defesas. E preciso destacar a assistência do Daniel Alves no gol do Vitor Bueno. Daniel Alves que pede a todo tempo para jogar. Cara que custa muito alto, tem um custo-benefício discutível, mas que não foge de qualquer tipo de jogo. Bora falar agora sobre essa sequência muito impressionante do Crespo no início de trabalho. 6 vitórias, essas 6 vitórias que ele emplacou de forma consecutiva, já o igualam a maior sequência de vitórias do Diniz em todo o período dele. E o Diniz ficou mais de um ano à frente do tricolor. Só para vocês entenderem como o início é bom. E mais, são 6 vitórias seguidas, mas o Crespo já tem 10 jogos à frente do tricolor. Com 8 vitórias, 1 empate e apenas uma única derrota. Com essa campanha de 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, o Crespo já tem o melhor início de trabalho, já é o 4º melhor início de trabalho na história do São Paulo, entre todos os técnicos do São Paulo. Você pega esse retrospecto, esse quadro de 10 partidas e o Crespo já tem o 4º melhor início. Ao lado, por exemplo, do Muricy Ramalho, lá na passagem de 1996, ao lado da passagem do Cuca, nesse início de trabalho com 10 jogos do Cuca em 2003, enfim. É um início bastante promissor, embora o próprio Crespo, na entrevista coletiva, tenha pedido calma. Tenha dito que é só o começo, que tem muita coisa que precisa ser confirmada, ratificada ao longo dos jogos. Acho que é bem por aí. Com os 3 pontos, o São Paulo foi a 22 e se isolou ainda mais na liderança do grupo. O São Paulo tem 22 contra 10 pontos de Ferroviária e Ponte Preta. É bem verdade que esses dois times têm 2 jogos a menos do que o São Paulo, e é só por causa desses 2 jogos a menos que ainda não dá para tratar matematicamente como o São Paulo classificado, mas o São Paulo já tem bastante folga no Campeonato Paulista, vai poder se dedicar a usar titulares com mais frequência na Libertadores em detrimento do Campeonato Paulista. Os próximos jogos do São Paulo, domingo contra o Ituano em Itu e na quinta-feira contra o Rentistas. Estreia do São Paulo na Libertadores dentro de casa no Morumbi. O Rentistas é uruguaio e empatou na estreia contra o Racing. Bora fechar o vídeo falando sobre Marinho e a possibilidade dele jogar no Flamengo. A possibilidade não é das maiores, tá? Mas o que eu queria dividir com vocês é que o Marinho tem alguns fãs dentro do departamento de futebol rubro-negro. Tem especificamente um dirigente que pediu para que eu não dissesse o nome dele, que é muito fã do futebol do Marinho e entende que seria uma excelente contratação, uma ótima aquisição do Flamengo. Ah, então por que o Flamengo não contrata o Marinho, Nicolas? O Flamengo é dono da melhor saúde financeira do país, é o clube mais rico. De fato é um clube bem estruturado, é um clube saudável financeiramente, mas que só vai fazer investimentos, só vai fazer contratações se existirem vendas. Isso está muito claro. O discurso do Rodrigo Tostes, que é o vice-presidente financeiro do Flamengo, é limpo, claro, é objetivo e público. O Tostes já falou que o Flamengo só contrata jogadores se vender. Então, nesse momento, a única chance de o Marinho, pelo menos receber uma proposta do Flamengo, seria a venda de um atleta atacante de lado de campo. O Michael seria o plano, seria o nome ideal, de acordo com os mesmos dirigentes que gostariam de ter o Marinho. Tudo porque o Michael dentro de campo não vai bem e pior. Uma coisa que muita gente não sabe. O comportamento do Michael fora de campo é avaliado como um comportamento ruim. Há uma enorme insatisfação em relação à conduta do Michael extra-campo. Eu acho que não cabe dar mais detalhes aqui, mas é bom que o torcedor, aquele que acompanha o canal do Nicola, saiba que a avaliação do Michael não é bacana. E o Flamengo adoraria receber uma proposta oficial para vender o Michael. Existia uma proposta de empréstimo, o Flamengo gostaria de vendê-la. A proposta de empréstimo veio da Arábia.
se houver em algum momento a possibilidade de transferência do Michael, com o dinheiro dessa venda, o Flamengo pode fazer uma investida forte em relação ao Santos pelo Marinho. O grande detalhe é que com a venda do Soteldo, vai ficar ainda mais complicado para o Santos se desfazer do Marinho, porque ele vai estar perdendo suas duas principais estrelas. E o pior, como não pode contratar por conta das punições impostas pela FIFA, seria abrir mão dos dois principais jogadores sem ter a possibilidade de reposição. Então eu acho que vai ser um pouco mais complicado imaginar o Marinho de 30 anos de idade jogando tão cedo no Flamengo. Mas é bacana, é importante, é legal contar para vocês que tem pelo menos um dirigente muito identificado com a forma como o Marinho joga e que já idealizou e imaginou na cabeça por várias vezes o Marinho defendendo a camisa rubro-negra. Os próximos passos dessa negociação imagino que vão ficar um pouquinho mais para frente, mas só para ter no radar que se dependesse desse dirigente, o Marinho seria jogador do Flamengo o mais breve possível. Marinho que quase foi atleta do rubro-negro depois de deixar o Vitória, acabou não rolando acerto. Marinho que já teve seu nome especulado nas últimas janelas de transferência algumas vezes no Flamengo. Chegaram até a especular uma possível troca do Marinho indo para o Flamengo, o Michael jogando no Santos. Essa possibilidade é descabida à medida em que o Santos não vai abrir mão do seu principal jogador por um Michael que não conseguiu se firmar com a camisa rubro-negra. Mas achei legal dividir essa informação com você, até para você saber se mais pra frente pintar a venda do Michael, do Vitinho ou de algum jogador, pode ter certeza absoluta que o Marinho vai ser um dos nomes no radar do rubro-negro. Beleza? Bom, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã desse sábado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o dedo desse botãozinho aqui. Já passamos de 1.020.000 inscritos a caminho de 1.100.000. Conto muito com a ajuda de vocês. Combinado? Abração, tchau, tchau!